Durante séculos, paredes brancas esconderam segredos escuros, memórias silenciadas, pactos, tragédias, crimes e pecados que moldaram o país. Aqui, cada documento, cada relato e cada voz esquecida finalmente ganha luz. Seja bem-vindo a Relatos da Casa Grande. Antes de começar, te convido a deixar nos comentários de onde você está nos assistindo e o horário exato em que está ouvindo esta narração. Queremos saber até onde e em que momentos do dia ou da noite chegam estes relatos documentados. No arquivo do Cartório de Registro Civil de Bananal, interior de São Paulo, existe uma caixa de madeira que ninguém abre há décadas. Dentro dela, entre inventários e testamentos amarelados pelo tempo, repousa uma carta. A tinta está desbotada, mas as palavras permanecem legíveis. A data no alto do papel é de 15 de maio de 1888, 2 dias após a Lei Áurea. A carta não tem remetente, não há assinatura, apenas uma caligrafia inclinada, nervosa, que parece ter sido traçada às pressas. As palavras são diretas. Antes que o sol nasça, a fazenda Santa Verônica verá o sangue que deve a gerações. Ninguém poderá impedir o que já foi selado. Durante décadas, moradores antigos da região evitaram falar sobre aquela noite. Os registros oficiais são contraditórios. O inventário da fazenda foi queimado em circunstâncias nunca esclarecidas. Mas há quem ainda se lembre. Há quem carregue o peso daquele silêncio. Esta é a história da carta que anunciou a noite de sangue na fazenda Santa Verônica. E do que aconteceu quando a verdade, finalmente, não pôde mais ser escondida. A fazenda Santa Verônica se estendia por mais de 1000 alqueires de terra no Vale do Paraíba. Era uma das propriedades mais prósperas da região, erguida sobre o lombo de quase 200 escravizados que trabalhavam nos cafezais desde o amanhecer até o último raio de sol. A casa grande, branca como cal, tinha 3 andares e ficava no alto de uma colina, de onde era possível ver os limites da propriedade e, ao longe, a Serra da Mantiqueira. Coronel Amaro Justiniano Viana comandava a fazenda com pulso firme desde que herdara as terras do pai, em 1860. Homem de poucas palavras e muitos silêncios, Amaro era conhecido por ser justo nos negócios e implacável com quem desrespeitasse sua autoridade. Casara-se aos 25 anos com Dona Lindaura, filha de um comerciante de Guaratinguetá, e com ela tivera 3 filhos: Martim, o primogênito, Adelaide, a filha do meio, e Bento, o caçula. A rotina da fazenda seguia um ritmo imutável. O sino da capela tocava às 5 da manhã, chamando os trabalhadores para o café ralo e a jornada nos cafezais. À tardinha, quando o sol começava a baixar, o sino tocava novamente, anunciando o fim do trabalho. À noite, a casa grande se iluminava com lampiões e a família se reunia para o jantar. Nas senzalas, o cansaço e o silêncio se misturavam ao cheiro de fumaça das fogueiras. Mas havia algo que poucos sabiam, algo que o coronel Amaro guardava com tanto cuidado quanto guardava os livros de contas da fazenda. Na ala leste da casa grande, num quarto que permanecia sempre trancado, vivia uma mulher chamada Firmina. Segundo o inventário de 1875, Firmina havia sido registrada como mucama da casa, mas entre os escravizados corria outro nome para ela: a segunda Sinhá. Diziam que era filha de uma das antigas escravas da fazenda e que, ainda menina, fora levada para dentro da casa grande. Diziam também que o coronel Amaro a tratava com uma deferência que ninguém conseguia explicar. Ela não trabalhava nos cafezais, não servia à mesa, não era vista com frequência. Mas sua presença era sentida como uma sombra que pairava sobre todos. Dona Lindaura nunca falava sobre Firmina. Adelaide, a filha do meio, fora criada ouvindo cochichos que se calavam quando ela se aproximava. Martim, o primogênito, evitava olhar para a ala leste da casa. Apenas Bento, o caçula, parecia indiferente ao segredo que todos fingiam não ver.
Em abril de 1888, chegou à fazenda a notícia de que a abolição estava próxima. O coronel Amaro reuniu os feitores e deu ordens claras. Ninguém deveria falar sobre o assunto com os escravizados. A colheita de café ainda não estava completa. Qualquer agitação poderia comprometer o trabalho. Era necessário manter a ordem. Mas as notícias corriam mais rápido que as ordens. Nas senzalas, os trabalhadores começaram a sussurrar entre si. Alguns diziam que a liberdade estava próxima. Outros achavam que era mentira dos abolicionistas. Poucos acreditavam que algo realmente mudaria. Foi nesse clima de tensão contida que Firmina começou a aparecer mais. Pela primeira vez em anos, ela saiu da ala leste e foi vista caminhando pelos corredores da Casa Grande. Seu rosto era sério, mas havia algo em seus olhos que ninguém conseguia decifrar. Era medo, era raiva, era apenas o peso de décadas de silêncio. Na noite de 12 de maio, véspera da assinatura da Lei Áurea, houve uma reunião na Casa Grande. O coronel Amaro convocou os filhos, os feitores e o padre da capela. A conversa durou até tarde. Quando todos saíram, Dona Lindaura ficou sozinha na sala, sentada em sua cadeira de balanço, olhando para o vazio. No dia seguinte, 13 de maio de 1888, a abolição foi assinada. A notícia chegou à fazenda Santa Verônica ao meio-dia, trazida por um mensageiro que viera de trem de Bananal. O coronel Amaro não disse nada. Trancou-se no escritório e não saiu até o anoitecer. Nas senzalas, a reação foi de silêncio. Ninguém comemorou, ninguém gritou. Apenas um vento frio soprou entre as paredes de pau a pique, como se a terra soubesse que algo estava prestes a acontecer. E foi naquela noite, 15 de maio, que a carta apareceu. A carta foi encontrada pela manhã, enfiada debaixo da porta principal da Casa Grande. Quem a viu primeiro foi Adelaide, que costumava acordar cedo para tomar café na varanda. Ela pegou o papel dobrado, notou a ausência de lacre ou assinatura e levou até o pai. O coronel Amaro leu a carta em silêncio. Seu rosto não demonstrou surpresa, apenas uma tensão contida, que fez Adelaide recuar um passo. Ele dobrou o papel novamente e o guardou no bolso do colete. Não disse nada. Apenas ordenou que chamassem os feitores. Durante todo o dia, houve movimento incomum na fazenda. Os feitores reforçaram a vigilância. Homens armados foram posicionados nos limites da propriedade. O sino da capela não tocou. O trabalho nos cafezais foi interrompido. Todos sentiam que algo estava fora do lugar, mas ninguém falava abertamente. À tarde, Dona Lindaura procurou o marido no escritório. Segundo relatos de uma criada que estava próxima, a conversa foi breve e tensa. Dona Lindaura teria perguntado sobre a carta. O coronel Amaro teria respondido que era apenas uma ameaça vazia de algum liberto descontente. Mas sua voz, dizem, não convenceu nem a ele mesmo. Quando o sol começou a se pôr, Firmina saiu novamente da ala leste. Desta vez, ela caminhou até a varanda da frente e ficou ali, parada, olhando para o horizonte. Adelaide a viu e sentiu um arrepio. Havia algo de profético naquela imagem. A mulher silenciosa, de pé, observando o fim do dia como quem espera o cumprimento de uma promessa. À noite, a Casa Grande estava em silêncio. Os lampiões foram acesos, mas a luz parecia mais fraca que o habitual. O jantar foi servido, mas ninguém tinha apetite. Martim não apareceu. Bento comeu em silêncio e subiu para o quarto logo em seguida. Dona Lindaura rezou o terço sozinha na capela. Por volta das 10 da noite, o coronel Amaro trancou todas as portas da casa e ordenou que ninguém saísse até o amanhecer. Ele próprio se postou na sala principal, com uma espingarda ao lado da cadeira. Os feitores fizeram ronda pela propriedade, mas não viram nada de anormal. Foi pouco antes da meia-noite que os primeiros gritos foram ouvidos. Vinham das senzalas, eram gritos de mulher, agudos, cortando a noite como lâminas. O coronel Amaro se levantou de um salto e correu até a janela.
No escuro, era impossível ver com clareza, mas havia movimento. Tochas se acenderam, vozes se misturaram, e então o silêncio voltou. Quando amanheceu, a verdade começou a aparecer. Mas não era a verdade que todos esperavam. Era algo muito pior. Algo que faria com que, por mais de um século, o nome da Fazenda Santa Verônica fosse pronunciado em sussurros. E a carta, guardada no bolso do colete do Coronel Amaro, nunca mais foi mencionada. Pelo menos não oficialmente. O padre Inácio Ferreira da Silva foi chamado à Fazenda Santa Verônica antes do sol nascer completamente. A mensagem que chegou à igreja matriz de Bananal era urgente. Havia mortos na fazenda. 3, talvez 4. A situação era delicada. O padre deveria vir imediatamente e trazer os santos óleos. Padre Inácio conhecia bem a Fazenda Santa Verônica. Durante anos, celebrou missas na capela da propriedade, batizou os filhos dos escravizados, abençoou colheitas. Conhecia o Coronel Amaro como um homem de palavra firme, mas não como alguém cruel. Por isso, a notícia o pegou de surpresa. Quando chegou à fazenda, o cenário era de confusão contida. Havia homens reunidos próximo às senzalas, outros perto da casa grande. Mulheres choravam em silêncio. Crianças foram recolhidas para dentro das casas. E no centro de tudo, como uma ferida aberta, estava o corpo de um homem caído no chão de terra batida. O padre reconheceu o rosto. Era Severino, um dos feitores mais antigos da fazenda, homem conhecido por sua lealdade ao coronel e por seu temperamento duro. Mas agora Severino jazia imóvel, com uma marca profunda no peito. Não havia arma ao redor, não havia rastros claros. Mais adiante, próximo ao celeiro, estavam outros 2 corpos. Um era de um jovem liberto chamado Joaquim, que trabalhara nos cafezais desde criança. O outro era de uma mulher, Isabel, que cuidava das crianças nas senzalas. Ambos tinham ferimentos graves, ambos estavam mortos. O Coronel Amaro estava sentado na varanda da casa grande quando o padre chegou. Seu rosto estava cinza, os olhos fundos. Ele não se levantou para cumprimentar o religioso, apenas acenou com a cabeça e murmurou: "Padre, isto é obra do demônio." Padre Inácio não era homem de aceitar explicações fáceis. Perguntou o que havia acontecido. O coronel respondeu de forma vaga. Na noite anterior, houve um conflito. Alguns libertos, insatisfeitos com as condições de trabalho, teriam se revoltado. Severino tentou conter a situação. Houve luta, houve mortes, mas a explicação não se sustentava. Se houve luta, onde estavam os outros envolvidos? Se houve revolta, por que não havia mais feridos? E por que Isabel, que cuidava de crianças, estava morta próxima ao celeiro? O padre pediu para falar com testemunhas. O coronel hesitou, mas acabou concordando. Foram chamados 3 trabalhadores que estavam nas senzalas na hora dos gritos. Seus relatos, porém, eram contraditórios. O primeiro, um homem chamado Sebastião, disse que ouviu gritos vindos da casa grande, não das senzalas. Disse que viu vultos correndo em direção ao celeiro, mas não conseguia identificar quem eram. A segunda, uma mulher chamada Rosa, disse que viu Severino discutindo com Joaquim horas antes da tragédia. A discussão era sobre algo que Joaquim teria visto na casa grande, algo que não deveria ter visto. O terceiro, um jovem chamado Antônio, disse apenas que escutou um tiro, um único tiro, e depois silêncio. Padre Inácio anotou tudo, benzeu os corpos, rezou pelos mortos. Mas saiu da fazenda com mais perguntas do que respostas. No livro de óbitos da paróquia de Bananal, registrou as 3 mortes com uma observação no rodapé: circunstâncias a esclarecer. Mas as circunstâncias nunca foram esclarecidas, pelo menos não oficialmente. 2 dias depois, o delegado de polícia de Bananal foi até a Fazenda Santa Verônica. Fez algumas perguntas, ouviu as mesmas respostas vagas.
e encerrou o caso com a conclusão de que houvera um conflito entre trabalhadores, agravado pelo clima de tensão pós-abolição. Ninguém foi preso, ninguém foi acusado, e a carta, aquela que anunciara o sangue antes que ele fosse derramado, nunca foi mencionada no inquérito. Após a tragédia, a fazenda Santa Verônica mudou. O coronel Amaro, que antes era visto com frequência percorrendo as terras a cavalo, passou a se isolar. Trancava-se no escritório por dias. Quando saía, estava sempre com o rosto fechado, os ombros curvados, como se carregasse um peso invisível. Dona Lindaura começou a frequentar a capela com mais assiduidade. Rezava por horas, sozinha, ajoelhada diante do altar. Seus lábios se moviam em orações mudas, mas seus olhos estavam sempre secos. Não havia lágrimas, apenas um vazio que ninguém conseguia preencher. Adelaide, a filha do meio, foi enviada para a casa de parentes em Guaratinguetá. Oficialmente, era uma visita de cortesia, mas todos sabiam que era uma forma de afastá-la da fazenda. Ela partiu sem fazer perguntas, mas no dia da partida, ao passar pela ala leste da Casa Grande, parou diante da porta do quarto de Firmina. Ficou ali, imóvel, como se esperasse que a porta se abrisse. Não se abriu. Martim, o primogênito, desapareceu. Na primeira semana após a tragédia, ele ainda era visto pela fazenda, sempre calado, sempre evitando o olhar dos outros. Mas numa manhã de junho, seu quarto estava vazio. Suas roupas haviam sumido. Não deixou bilhete, não se despediu. Apenas partiu. E ninguém soube dizer para onde. Bento, o caçula, permaneceu. Mas mudou. O menino que antes corria pelos cafezais e brincava com os filhos dos trabalhadores transformou-se num jovem sério, quase sisudo. Passou a ajudar o pai nos negócios da fazenda, a cuidar dos livros de contas, a supervisionar o trabalho nos campos, mas nunca mais sorriu. E Firmina? Firmina continuou trancada na ala leste. Os meses seguintes foram marcados por um silêncio pesado. Os trabalhadores, agora libertos, permaneceram na fazenda. Não tinham para onde ir. Não tinham dinheiro. Não tinham terra. A liberdade legal não trouxera a liberdade real. Então continuaram trabalhando nos cafezais, em troca de comida e abrigo, numa condição que pouco diferia da anterior. Mas o medo estava presente. Nas senzalas, agora chamadas de casas dos colonos, ninguém mencionava a noite dos gritos. Ninguém falava sobre Severino, Joaquim ou Isabel. Os nomes eram evitados como se carregassem maldição. Em setembro de 1888, houve uma segunda morte. Desta vez, foi um acidente. Pelo menos foi o que disseram. Um trabalhador chamado Miguel caiu de um cavalo enquanto transportava sacas de café. Quebrou o pescoço. Morreu na hora. O coronel Amaro organizou o enterro e pagou pelas despesas. Mas houve quem dissesse que Miguel era amigo de Joaquim, que ele sabia de coisas, que tinha falado demais. Padre Inácio voltou à fazenda para o enterro. Desta vez, reparou em algo que não havia notado antes. Na parede da capela, próximo ao altar, havia uma inscrição antiga, quase apagada pelo tempo. Era um nome, Maria Firmina, 1850. Perguntou ao coronel Amaro sobre aquilo. O coronel disse que era o nome de uma escrava que ajudara a construir a capela. Nada mais. Mas o padre não ficou convencido. Voltou à paróquia e consultou os registros antigos. Encontrou o batismo de uma Maria Firmina, filha de mãe escrava, pai não declarado, batizada em 1850 na fazenda Santa Verônica. Encontrou também outro registro. Em 1865, Maria Firmina dera à luz uma criança, menino, pai não declarado. A criança fora batizada com o nome de Joaquim. O padre guardou aquela informação, não a revelou a ninguém. Mas escreveu uma anotação no livro de batismos com data de outubro de 1888. Que Deus perdoe os pecados que não podem ser ditos em voz alta. O inverno de 1888 foi rigoroso no Vale do Paraíba.
As geadas queimaram parte dos cafezais. A colheita foi menor do que o esperado. E na fazenda Santa Verônica, o coronel Amaro começou a vender terras. As primeiras vendas foram discretas. Lotes pequenos, nas bordas da propriedade, vendidos para fazendeiros vizinhos. Mas logo, o ritmo acelerou. Em poucos meses, a fazenda perdeu quase 1/3 de seu território. O coronel dizia que era para quitar dívidas, mas todos sabiam que a fazenda nunca estivera endividada. Foi nesse período que Firmina começou a sair do quarto. Não mais para ficar na varanda, mas para caminhar pela fazenda. Ela ia até as senzalas, conversava com as mulheres, sentava-se à sombra das árvores. Seu rosto continuava sério, mas havia uma serenidade nova, como se um fardo tivesse sido retirado de seus ombros. Os trabalhadores a tratavam com respeito. Alguns a chamavam de Dona Firmina. Outros apenas acenavam em silêncio quando ela passava. Ninguém fazia perguntas, ninguém mencionava o passado. Certa tarde de julho, Firmina foi até o cemitério da fazenda. Era um pequeno terreno, cercado por uma grade de ferro, onde eram enterrados os escravizados que morriam na propriedade. Havia cruzes de madeira, a maioria sem nome. Firmina caminhou entre as cruzes até parar diante de uma específica. Estava escrito, Joaquim, 1888. Ela ficou ali por horas, não chorou, não rezou, apenas ficou imóvel, olhando para a terra revolvida. Quando o sol começou a se pôr, ela voltou para a casa grande sem olhar para trás. Naquela noite, Dona Lindaura teve um colapso nervoso. Começou a gritar no meio do jantar, dizendo que via sangue nas paredes, que ouvia vozes chamando seu nome. O médico foi chamado às pressas, receitou láudano e repouso absoluto. Dona Lindaura foi levada para o quarto e não saiu mais de lá durante semanas. O coronel Amaro, pela primeira vez, pareceu quebrar. Num dos raros momentos em que conversou com Bento, disse: "Há coisas que não podem ser desfeitas, filho. Há escolhas que nos perseguem até o fim." Bento não respondeu. Apenas abaixou a cabeça e saiu da sala. Em agosto, um evento inesperado abalou a rotina da fazenda. Um homem chegou vindo de São Paulo. Dizia-se advogado. Procurava pelo coronel Amaro. Trazia consigo uma mala de couro e um ar de quem vinha cobrar algo. A reunião entre o advogado e o coronel durou horas. Aconteceu no escritório, com a porta trancada. Ninguém ouviu o que foi dito. Mas quando o advogado saiu, seu rosto estava pálido. E o coronel Amaro estava sentado à mesa, com a cabeça entre as mãos. 2 dias depois, o advogado partiu. Levou consigo documentos. E deixou para trás um envelope lacrado, endereçado a Firmina. Quando Firmina recebeu o envelope, abriu-o sozinha em seu quarto. Leu o conteúdo em silêncio. Depois, queimou o papel na chama de uma vela. Ninguém soube o que estava escrito. Ninguém perguntou. Mas naquela noite, pela primeira vez desde a tragédia de maio, Firmina saiu de seu quarto vestindo um vestido novo. Desceu as escadas da casa grande e caminhou até a sala principal. Sentou-se numa das cadeiras, ereta, serena, e esperou. Esperou pelo amanhecer. Esperou por algo que parecia inevitável. E quando o sol nasceu, Firmina olhou pela janela e sussurrou para si mesma: "Está pago." Em novembro de 1888, o coronel Amaro Justiniano Viana sofreu um derrame. Foi encontrado caído no escritório com metade do corpo paralisado. O médico de Bananal veio e disse que não havia muito a fazer. Era questão de tempo. O coronel ficou acamado durante semanas. Não conseguia falar direito. As palavras saíam emboladas, incompreensíveis. Mas seus olhos estavam alertas, olhos que vagavam pelo quarto como se procurassem algo ou alguém. Dona Lindaura, ainda debilitada pelo colapso nervoso, não tinha forças para cuidar do marido. Quem assumiu esse papel foi Firmina. Ela foi quem trouxe os remédios, quem trocou as roupas de cama, quem permaneceu ao lado dele nas longas noites de febre e delírio. Houve quem estranhasse, houve quem cochichasse que aquilo não era natural.
mas ninguém ousou questionar em voz alta. Firmina estava ali, cumprindo um dever que ninguém mais queria assumir. Certa noite, quando o coronel parecia mais lúcido, ele tentou falar. Firmina se aproximou. Colocou o ouvido perto da boca dele. As palavras vieram devagar, quebradas, mas audíveis. A carta, quem? Firmina não respondeu. Apenas ajeitou os travesseiros e sussurrou. Não importa mais. O coronel fechou os olhos. Uma lágrima escorreu por seu rosto. E ele não tentou falar novamente. Enquanto isso, na fazenda, a vida seguia em ritmo lento. Os cafezais produziam menos. As vendas de terra continuavam. Bento tentava manter a propriedade funcionando, mas era visível que a fazenda Santa Verônica estava em declínio. Foi nesse contexto que Rosa, a trabalhadora que testemunhara sobre a discussão entre Severino e Joaquim, decidiu falar. Procurou o padre Inácio numa tarde chuvosa de novembro e pediu para conversar em confissão. O padre a ouviu em silêncio. O que Rosa disse nunca foi revelado, segredo de confissão. Mas quando ela saiu da igreja, o padre Inácio ficou sentado no confessionário por horas, com o rosto nas mãos, rezando em silêncio. No dia seguinte, o padre escreveu uma carta. Endereçou ao bispo da diocese de Taubaté. Na carta, pedia orientação sobre questões morais de grande complexidade envolvendo crimes do passado e segredos de família. A carta foi enviada, mas a resposta nunca chegou, ou nunca foi registrada. Em dezembro, o coronel Amaro morreu. Foi numa madrugada fria, quando a neblina cobria os cafezais. Firmina estava ao lado da cama. Segurava a mão dele, e quando ele deu o último suspiro, ela fechou os olhos dele com delicadeza e sussurrou. Agora você sabe. O enterro foi discreto. Poucos compareceram. O padre Inácio celebrou a missa. Bento estava presente, sério e calado. Dona Lindaura não compareceu. Ainda estava acamada. E Martim, o primogênito desaparecido, não deu notícias. Firmina assistiu ao enterro de longe. Ficou sob uma árvore, observando enquanto o caixão era baixado à terra. Depois, virou as costas e caminhou de volta para a casa grande. E quando chegou ao quarto que ocupara por tantos anos, começou a arrumar suas coisas. Porque Firmina sabia que sua parte naquela história estava chegando ao fim. Mas a verdade ainda estava enterrada. E alguém, um dia, viria desenterrá-la. Após a morte do coronel Amaro, a fazenda Santa Verônica entrou em liquidação. Bento assumiu a administração, mas em menos de um ano vendeu o restante das terras. A casa grande foi esvaziada, os móveis leiloados, os trabalhadores dispersaram-se pela região, em busca de trabalho em outras fazendas. Firmina partiu sem alarde. Numa manhã de março de 1889, ela simplesmente saiu pela porta da frente com uma pequena mala e não voltou. Ninguém soube para onde foi. Alguns disseram que voltara para São Paulo, outros que fora para o Rio de Janeiro. Houve quem jurasse tê-la visto em Minas Gerais, anos depois, vivendo numa pequena casa com um jardim de flores. Mas antes de partir, Firmina deixou algo para trás. No quarto onde vivera por décadas, escondido numa fenda na parede atrás de um armário, estava um envelope. Dentro dele, uma carta. Não era a carta que anunciara a tragédia de maio. Era outra. Uma carta escrita com a mesma caligrafia inclinada, mas desta vez assinada. A carta dizia: Coronel, durante 38 anos eu silenciei. Aceitei viver nas sombras. Criei meu filho sozinha. Vi-o crescer sem saber quem era seu pai. E quando ele descobriu, quando Joaquim finalmente entendeu por que o senhor nunca o reconheceu, quando ele ameaçou revelar tudo, o senhor escolheu o silêncio da morte. Severino seguiu suas ordens. Isabel viu e tentou gritar. Joaquim morreu sem saber que eu mesma escrevi a carta que anunciou seu fim. Porque eu queria que o senhor soubesse que eu sabia, que eu sempre soube. Agora, o sangue derramado clama da terra.
E o Senhor carregará esse peso até o último dia. Que Deus tenha misericórdia de sua alma, porque eu não terei. Firmina. A carta foi encontrada anos depois, durante uma reforma na Casa Grande, já ocupada por outros proprietários. O novo dono, um comerciante de Santos, não entendeu o significado. Guardou o papel como curiosidade e o mostrou a alguns amigos, que também não deram importância. Mas um dos amigos era historiador, e ele reconheceu a importância daquele documento. Copiou o conteúdo, começou a investigar, procurou registros em cartórios, consultou arquivos paroquiais, entrevistou descendentes de trabalhadores da antiga fazenda Santa Verônica. E assim, lentamente, a história começou a se reconstruir. As investigações do historiador professor Álvaro Mendes levaram anos. Ele descobriu que Joaquim era filho de Firmina e do coronel Amaro. Descobriu que Joaquim, ao completar 18 anos em 1883, começou a fazer perguntas sobre sua origem. Descobriu que houve um confronto entre Joaquim e o coronel na véspera da abolição, quando Joaquim exigiu ser reconhecido como filho. Descobriu também que Severino, o feitor, era homem de confiança do coronel, e que Isabel testemunhou parte do confronto. Que houve uma ordem que resultou em morte, mas o mais importante, o professor Mendes descobriu a existência de duas cartas. A primeira, a que anunciara a tragédia, escrita por Firmina como forma de alertar ou de provocar. A segunda, a carta confissão, deixada para trás como testemunho. Em 1920, o professor Mendes publicou um artigo numa revista acadêmica de São Paulo. O título era Crimes e Silêncios, o caso da fazenda Santa Verônica. O artigo causou certo impacto nos círculos intelectuais, mas foi amplamente ignorado pelo grande público. A família de Bento, o filho caçula do coronel Amaro, tentou impedir a publicação. Moveram processos alegando difamação. Os processos foram todos arquivados por falta de provas concretas. Afinal, a carta original nunca foi apresentada. Ficou apenas a cópia feita pelo professor Mendes. Mas o silêncio em torno da fazenda Santa Verônica começou a rachar. Descendentes de trabalhadores que viveram na propriedade começaram a falar. Relatos orais foram sendo registrados. E a história, aos poucos, foi ganhando corpo. Antônio, aquele jovem que ouvira um único tiro na noite da tragédia, viveu até os 83 anos. Em 1945, numa entrevista concedida a um jornal local, disse: "Eu sei o que vi, sei quem atirou, mas jurei que nunca diria. Jurei pela alma de minha mãe. E vou levar esse segredo para o túmulo." E levou. Rosa, a trabalhadora que testemunhou a discussão entre Severino e Joaquim, morreu em 1903, aos 42 anos. Mas deixou uma filha, Maria, que guardou as histórias da mãe. Maria, por sua vez, contou aos filhos. E os filhos contaram aos netos. E assim a memória se preservou. Em 1952, um repórter de Bananal tentou fazer uma reportagem sobre o caso. Entrevistou descendentes, consultou arquivos, tentou localizar a Casa Grande, que já estava em ruínas. Mas a reportagem nunca foi publicada. O editor do jornal recebeu pressões. Pressões de quem? Ninguém disse, mas a reportagem foi engavetada. E a fazenda Santa Verônica, ou o que restou dela, foi lentamente engolida pelo tempo. Os cafezais viraram pasto. A Casa Grande desabou. As senzalas viraram poeira. Apenas o cemitério permaneceu, com suas cruzes de madeira apodrecidas e seus nomes apagados. Mas a memória permaneceu. Hoje, quem passa pela antiga estrada que cortava a fazenda Santa Verônica não vê quase nada. Há pasto, há cercas, há algumas construções modernas de fazendas menores que ocuparam os antigos lotes vendidos pelo coronel Amaro. Mas não há placas, não há marcos, não há nada que indique que ali, um dia, existiu uma das maiores propriedades do Vale do Paraíba. No cartório de Bananal,
Há uma pasta com documentos da fazenda, inventários, escrituras, registros de venda. Tudo amarelado, tudo empoeirado. Poucos consultam, poucos sabem que ali está guardado um fragmento da história do Brasil. Na igreja matriz, o padre atual, Padre Miguel, às vezes recebe visitantes perguntando sobre a fazenda Santa Verônica. Ele diz que não sabe muito, que foram coisas de muito tempo atrás, que é melhor deixar o passado onde está. Mas há quem não concorde. Há quem acredite que a verdade precisa ser dita, que os crimes não devem ser esquecidos, que as vítimas merecem ser lembradas. Em 2005, uma bisneta de Rosa, a trabalhadora que testemunhou a discussão, procurou um advogado em São Paulo. Queria abrir um processo de reconhecimento póstumo. Queria que os nomes de Joaquim, Isabel e Severino fossem incluídos oficialmente na história da região. Queria justiça. O processo não prosperou. Faltavam documentos. Faltavam provas concretas. Faltava apoio. Mas a bisneta de Rosa não desistiu. Criou um blog, começou a publicar relatos, documentos, fotografias antigas. Chamou o blog de Memórias da Casa Grande. Muita gente começou a ler, muita gente começou a comentar e muita gente começou a compartilhar suas próprias histórias. Histórias de outras fazendas, histórias de outros segredos, histórias de outras Firminas, outros Joaquins, outras Isabéis. Histórias que durante décadas ficaram enterradas sob o peso do silêncio e da vergonha. E assim, lentamente, a verdade foi sendo reconstruída. Não toda, nunca toda, porque há coisas que se perderam para sempre. Há vozes que nunca serão ouvidas. Há mortos que nunca serão vingados. Mas algo mudou. A vergonha começou a dar lugar à memória. O silêncio começou a dar lugar à palavra. E a carta que anunciou a noite de sangue na fazenda Santa Verônica, aquela que tantos tentaram esconder, finalmente encontrou luz. Há uma última coisa que precisa ser dita. Em 2018, durante uma escavação arqueológica na área onde ficava o cemitério da fazenda Santa Verônica, foram encontrados ossos, muitos ossos, dezenas de corpos que nunca foram identificados, enterrados sem registro, sem nome, sem cerimônia. A equipe de arqueólogos fez análises, datou os ossos. A maioria era do século XIX. Muitos eram de crianças. Alguns apresentavam sinais de trauma, fraturas, marcas de violência. Os ossos foram recolhidos com cuidado, foram catalogados, foram estudados e depois foram enterrados novamente, desta vez com dignidade. Numa pequena cerimônia, com a presença de descendentes de trabalhadores da antiga fazenda, de representantes da prefeitura de Bananal, de pesquisadores e de algumas poucas pessoas que ainda se lembravam das histórias contadas pelos avós. Não havia padre, não havia missa. Apenas silêncio, um silêncio respeitoso, um silêncio que pela primeira vez em mais de um século não carregava vergonha. E quando os ossos foram cobertos pela terra, alguém colocou uma placa de madeira. Na placa estava escrito: em memória dos que morreram sem nome, que suas histórias nunca sejam esquecidas. E assim, lentamente, o círculo se fechou. A carta que anunciou a noite de sangue cumpriu seu papel. Não impediu a tragédia, não salvou vidas, mas serviu como testemunho, como prova de que alguém, mesmo em meio ao silêncio, ousou dizer a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra um caminho.